comigo, porque a gente abre o programa, olha que assunto legal. Você vai lá pro supermercado, né? Você fala, puxa vida, tá faltando alguma coisa aqui no meu carrinho. Acho que eu vou levar um suquinho, né? Será que suco é tudo igual? Você encontra diversas apresentações do mesmo suco. Hoje a gente vai colocar suco de uva, mas vocês vão pirar na quantidade de apresentação que a gente tem dos sucos e como vai variar a tabela, o valor nutricional de cada um deles. Olha que loucura. Para isso, convidamos a nutricionista Daniele Vitali. Bem-vinda, tudo. E você? Tudo ótimo. Bem-vinda e já de cara. Exato, com Dá uma variedade, Não, né? é impressionante, a gente não se liga. Exato. Então, será que o que tá aqui é a mesma coisa que tá aqui? Que esse aqui na polpa é a mesma coisa que é o que tá ali em pó? Ou, né, a parte aqui do integral? É o que nós vamos descobrir. Claro, e é o que a gente sempre fala, né? A indústria, ela tem trazido diversos produtos, mas para o consumidor é muito difícil esse poder de escolha, porque olha a variedade, né, de opções que nós temos frente à gôndola. Então, é sempre importante nós trabalharmos essa questão. O que tem dentro do produto para que o consumidor saiba escolher com muito mais consciência o produto. Então, hoje a gente vai entender um pouco mais qual seria a melhor proposta dentro dessa questão. Quando a gente for comprar e consumir, a gente escolheu a uva, né? Com Podia certeza. ser qualquer outro sabor, a gente Sim. pegou a uva porque, de fato, ela sim é uma das frutas aí que tem mais apresentações no mercado, muito comum até o integral que a gente vai chegar Isso nele. mesmo. As meninas prepararam uma ordem, então a gente vai para Claro, cada um deles e vamos você lá. manda perguntinha ao vivo, @vocêbonitatv. Quem quiser mandar perguntas que fujam um pouquinho do tema, não tem problema. gente Hoje a responde. especialidade é Com nutricionista, certeza. estamos aqui para responder tudo. Na tela, então, primeira apresentação. Suco reconstruído. Nossa senhora, nunca tinha ouvido esse termo. Na verdade, a gente também utiliza o termo reconstituído, que seria esse suco aqui, tá? Tá. Que é o suco de caixinha. Tá. Então, o suco de caixinha, quando a gente vê, existe a forma reconstituída e até mesmo o néctar, que pela legislação permite de 20, pelo menos 50% da polpa da fruta nessa caixinha. Entendi. Então, ela pode ser reconstituída ou pode estar escrito grandão assim, néctar. Isso. Tá. E aí, o que acontece? Normalmente, o suco reconstituído, ele vem do suco concentrado. Tá. Então, no suco concentrado eu tenho, claro, a concentração da fruta. Então, eles adicionam água dentro desse produto, na caixinha, e adicionam conservantes, aromatizantes, corantes e, principalmente, uma carga imensa de açúcar. Açúcar. Então, por nós, nutricionistas, esse é o tipo de suco menos indicado, porque a quantidade de açúcar presente na caixinha, ela é imensa. Puxa. Então, tem, claro, um teor de suco presente da fruta, porque veio de uma concentração. Entendi. Mas com a adição, eles precisam melhorar o paladar do suco. Então, eles adicionam uma carga bem intensa de açúcar, De entendeu? açúcar para ele ficar gostosinho. Exato. Vamos colocar na tela, então, esse valor nutricional. E já eu olho no rótulo qual é o primeiro ingrediente da caixinha. Exato. Pra gente comprovar se é açúcar ou não. Quando a gente tá falando aqui, então tá ali, do suco de uva reconstituído, a gente tem 147 calorias, isso num copo de 200 ml. Uhum. Carboidratos, olha lá, 36 gramas. Sendo 33 de açúcar, né? Então, puxa vida. Tem uma alta carga, porque, claro, esse carboidrato entra a questão da fruta, o açúcar Sim. natural da fruta, que é a frutose. Só tem 3 gramas desse açúcar natural. Exato. Ou seja, O tem resto- pouco da Exato. fruta. Sempre, tá? A gente tem que sempre ter uma atenção no suco reconstituído por isso. Entendi. O que tem de fruta dentro da caixinha é muito pouco. É muito O pouco. que gera o sabor agridoce é o açúcar inserido dentro da caixinha, né? Por isso Entendi. que é normalmente um suco muito palatável, ou seja, Gostosinho. gostoso, docinho, todo mundo aceita muito bem. E aí, vamos lá então, né? Vamos comprovar. Primeiro ingrediente, água, como você Sim, comentou. claro, porque teve acrescenta. que adicionar para reconstituir o suco, né? E até para ficar mais barato, né? Exato. Tem isso também. Grande produção, né? Açúcar. Exato. Aí depois a gente tem o suco concentrado de uva, que é esse aqui que a gente vai falar já já. Porque vale, desculpa, Carol, Imagina. sempre lembrar que como que a gente consegue entender se um produto é saudável? É o que a gente sempre fala, lista de ingredientes. É ele que mostra o que tem nesse produto, claro. Então a gente sempre fala, precisa avaliar se um produto é saudável ou não, lendo a lista de ingredientes.
E a lista, ela traz uma ordem, ou seja, os primeiros produtos são os que estão em maior quantidade nesse produto. Então, se eu tenho, por exemplo, água, é um suco que tem um alto teor de água e tem um alto teor de açúcar também. E lembrar que o suco concentrado também tem açúcar. Então, quando nós vamos lendo a ordem dos produtos, a gente começa a pensar que é um suco muito mais com açúcar do que com fruta. E a quantidade, então, tem aquele lance que vocês comentam também. Quanto menos ingredientes, melhor. Eu sempre falo, começou a ficar difícil a interpretação. A frutose é frutose. Tá, talvez até saiba o que é. Pode ser a frutose da fruta natural, mas muitas das vezes é a frutose industrial. Por isso que teve muito essa onda de, suco natural é saudável, porque as pessoas confundiram a frutose industrializada e a frutose da fruta. Mas sempre começou sigla, nomes que eu não sei o que significa, atenção que é produto químico. E aí o nosso corpo também não sabe. Não, Eu já vou deixar uma pergunta que a gente vai responder no final da pauta. Dentro da sua visão, né, dentro da área de nutrição. Claro. Consumir suco, será que é saudável? Ou realmente comer a fruta ainda é melhor? No final da pauta, a gente fecha com esse pensamento. Mais uma antes da gente partir para o próximo. Hoje a gente encontra também alguns produtos como esse, que vem escrito, né? Sem açúcar. Exato. E que eles podem colocar aí um adoçante que varia, né? Depende, né? Os que colocam sucralose custam um pouco mais caro, os que colocam outros e tal, aspartame vão custar mais barato. Até que ponto, então, para uma pessoa que quer consumir, tem a questão também de diminuir calorias, isso pode ser viável? Então, a gente sempre tem que ter atenção, principalmente no rótulo, porque o marketing, claro, ele usa essas estratégias para captar até mesmo os clientes, né? Mas a questão é, vir informado na embalagem sem açúcar, ele quer dizer que não é um açúcar acrescido. Entendi. Mas existe alguma forma de açúcar, ou seja, o suco concentrado em alta quantidade em açúcar para poder adoçar esse suco. Entendi. Os sucos de caixinha, se você for avaliar, existem muitos que falam, 100% fruta, 100% aí isento de açúcares, mas primeiro ingrediente ou segundo tem algum suco concentrado. Entendi. Seja e aí do ele já sabor, vem com muito açúcar. ou suco de maçã concentrado, que é um suco barato pra gente adoçar. Aquele de maçã. E é tão difícil, eu tô perguntando isso porque tem a questão escolar, né? Com certeza. Não adianta falar pro meu filho que eu não vou mandar um desse, seja esse com menos açúcar ou com um adoçante, com enfim. Pela praticidade, né? Não, e todas as crianças estão levando e tomando. Então, assim, a criança sente um peixe fora d'água se ela é a única que ela só tiver a garrafinha de água. Sim. Sendo que o ideal seria que ela só ficasse na água e todo mundo também. Exato. E deixasse o consumo desse, né, desse suco para o final de semana, para uma eventualidade e em casa, não no ambiente com todo mundo. Mas aí o que é legal existem algumas empresas, por exemplo, essa versão que nós vamos conversar, existem as versões pequenas. Pequenas, que pode ser uma boa. Então pode ser uma estratégia bacana. Nessa hora a gente conversa sobre essa estratégia. Vamos chegar lá, manda perguntinha, @vocêbonita.tv. Vamos lá. Próximo então, vamos encontrar qual outra apresentação do suco de uva? O integral. Aqui tá, a gente colocou com a laranja, porque a gente também tem, enfim, com a manga e tal. Claro. Mas suco integral, qual é a característica então dele? A característica é praticamente, pensando aí na composição desse suco, é a fruta concentrada, né? Na verdade, desculpa o termo concentrada, ela tá inteira nesse suco. Não está concentrada na forma, por exemplo, da questão de açúcar. Entendi. Eu tenho, por exemplo, somente uvas batidas nesse suco. Então, é a fruta. Claro, existem pessoas que falam, o suco de uva integral, eu tenho mais fibra. A gente sempre fala, quando a gente tem um suco, a fibra infelizmente reduz muito, mas ainda mantém-se, tá? Então, avaliando o suco de uva integral, é sempre a fruta. Tá. E um suco, se nós formos avaliar, isso que teria que ter, somente a fruta, tá? Muitas marcas não existem nem adição de água, então esse é o tipo ideal de suco que nós deveríamos consumir. Porque já que eu quero um suco de uva, eu vou ter o suco de uva integral, ou seja, ter a uva aqui. A uva para consumir na forma de bebida. Mas o que acontece é que muitas vezes ele fica um pouco forte, aí a gente acaba adicionando um pouco de água. Isso mesmo. Porém, vou tocar num assunto importante, deixa eu pegar esse aqui para ler o rótulo. A gente sabe também que quem tem uma síndrome metabólica, quem tem diabetes, quem já está pré-diabético e tal, muitas vezes
sabe que isso aqui é saudável por ser a fruta inteira, mas a gente também deve ter cuidado, porque o açúcar da fruta que está aqui também não é tão simples assim. Exato. O que que acontece? Tem, claro, um conteúdo, né, de glicose, e para um caso de síndrome metabólica, alguma alteração, né, de glicose nesse organismo, nós temos que ter uma atenção na quantidade de carboidrato. Então, normalmente, quando o paciente tem essa vontade, né, de um suco, a gente pede sempre para que haja diluição, ou seja, colocar, por exemplo, 2 dedinhos de suco e aumentar o resto, né, com água. Ou a gente sempre fala, se possível, mescle na sua dieta. Ou seja, um dia toma o suco, um dia consome a fruta. Porque aí vem aquela bela pergunta, né? Ah, mas é melhor comer o suco, né? Que a gente vai discutir também no final. Mas o que acontece é que a fruta, normalmente o teor de glicose, ele tá equilibrado porque eu tenho todos os componentes presentes. Que a natureza é perfeita. Exato, é totalmente ela não equilibrada. Empacota, ela não bota na garrafinha. Então é o que eu sempre falo, vai tomar um suco, eu tenho um paciente que eu peço para colocar, por exemplo, uma colher de chia, que é uma semente que hidrata e que promove um teor de fibra nesse suco. Então ele toma esse suco de uva com a fibra. Com a fibra, aí já quebra esse índice Então é uma estratégia para a gente legal. diminuir a glicose da fruta. Porque, ó, vejam, vamos colocar na tela, acho que a gente tem, né, do suco integral aí, o valor nutricional. E ele é só suco integral, tá, gente? Ingredientes, suco de uva integral. Então, dá uma olhada ali na quantidade de carboidrato. São 25 gramas num copo de 200 ml. Pra quem tem algum problema ligado à glicemia, né? Claro. E a questão da insulina, é uma bomba. Sim, precisa ter uma atenção, porque, claro, é o que eu sempre falo. Você não vai tomar só o suco no dia, né? Exatamente. Existe um contexto. Qual que vai ser, né, a refeição em conjunto com esse suco, as refeições ao longo do dia. Então, tem que ter uma atenção. E aí, Carol, o que que é legal? Existem algumas marcas hoje em dia que estão trazendo essa apresentação, que é o PET asséptico. Então, o que que a gente vê? É um plástico livre de bisfenol A, que é um composto tóxico para a nossa saúde. E o que é muito bacana dessa tecnologia, que veio até de fora e agora o Brasil tem desenvolvido de forma bem intensa, é que durante o invase desse produto, você não precisa de adição de conservante, de algum produto para que você tenha tempo de validade. Entendi. Porque quando você olha, por exemplo, informação, né, o ingrediente, suco de uva integral, a gente pensa, como que fica na prateleira? Então é uma tecnologia deste material e da forma como é fechado, enfim, vase. Existe todo um cuidado na produção. Que legal. Obviamente que ele vai custar mais caro. Ele é um pouquinho mais caro, mas hoje em dia a gente tem aí visto que na questão de preço, ele tem conseguido se igualar bem aos sucos. Então, claro, é o que eu sempre falo, sempre uma questão de remanejamento de orçamento às vezes. Ah, eu comprava 2 caixinhas de suco, por exemplo, concentrado, eu vou lá e compro uma desse e não bebe todo dia. E não bebe todo dia. E é um suco que a gente não precisa, por exemplo, estocar na geladeira. Eu posso deixar na minha despensa sem a refrigeração, já que ele tem essa tecnologia bem fechadinho. E aí, claro, eu abri, depois de aberto a gente tem que colocar na refrigeração, mas ele é muito legal por isso, porque enquanto está fechado não precisa da refrigeração. Muito legal. E aí tem as versões pequenas. Então, que pode ir para a lancheira. Para as crianças é uma opção bem bacana. Vou procurar. Quem quiser depois saber a marca, pergunta lá, que lá no seu Instagram você fica à comenta. vontade. Vamos colocar a perguntinha do público já? Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Aparecida. Um beijo. O que é melhor, suco de uva ou vinho sem álcool? Ué, mas tem vinho sem álcool, Aparecida? Existe. O que que acontece? Essa pergunta ela tem muito mais relação com o resveratrol, tá? Existem cardiologistas que indicam, consuma um suco de uva ou um vinho sem álcool, porque com isso você vai ter uma fonte de resveratrol. Que o resveratrol ele é um antioxidante super importante presente na casca da uva. Então, claro, no suco, como existe toda a mistura, a gente tem uma perda de resveratrol. O suco ainda tem resveratrol, mas o vinho normalmente tem um teor concentrado. Mas é o que eu sempre falo, se você consome uma fruta pensando em resveratrol, consuma uva. Consuma uma cereja, por exemplo, tá? Sempre alimentos nessa cor mais roxa são ricos em resveratrol. Então você pode ter aquela variedade. De vez em quando o suco, de vez em quando o vinho, de vez em quando a uva, porque precisa da trituração da casca. O nosso dente faz isso de forma perfeita. Falando bem a verdade para os amantes do vinho, e sem, enfim, colocar isso pra frente, eu sou uma amante do vinho, assumidíssima.
Essa parte a gente usa como desculpa, né, meninas, quem tá assistindo, que faz bem, né, que faz bem, né, porque no final a gente tá ali como apreciador mesmo, que gosta do vinho, e esquece até do resveratrol, mas assim, ele tem o resveratrol, que bom saber, né, então fica uma desculpinha aí para os amantes, mas isso é outra discussão para outra pauta. Exato. Não entramos neste assunto, já tem mais perguntinhas, vamos pro próximo. Então, além do suco de uva, que a gente já discutiu, reconstituído, o integral, nós temos o refresco em pó. Você imagina, ó, vamos lá, pega essa ideia pra você no seu coração. Você pega a fruta, aí você faz alguma coisa com ela, acho que com uma mágica, você plim, e aí de repente ela vira pó. Exato, num pacotinho, né? Num pacotinho. Você só dissolve e pronto, tem um suco. Que o homem desenvolveu na vida, por favor. Claro, a indústria desenvolveu pensando na praticidade, né? Mas aí, infelizmente, a gente começa a avaliar o conteúdo inserido nesse pacote, que parece muito inocente, e a gente normalmente se assusta com o conteúdo presente. Tem fruta aí? Como é que você faz a fruta virar pó? Olha, tem assim, bem pouquinho de fruta, tá? Esse é o tipo de suco que nós não recomendamos, assim, de forma alguma, se possível, tá? Porque é um suco lotado de produto químico. E aí, quem sabe, existe assim uma fração bem pequena de suco, né, da fruta, porque eles desidratam esse suco para transformar em pó e misturam todos os tipos de aditivos possíveis no mercado, para que quando ele seja, né, incorporado com água, exista esse suco. Ele vira suco. Só que assim, a composição desse pozinho, infelizmente, não promove nenhuma questão de saúde para o nosso corpo. E é uma bomba de açúcar também. Né? Também, bomba de açúcar, de corante, de contaminantes químicos. Então, assim, claro, sempre uma atenção. Eu sempre peço, se possível, evitar ao máximo o suco de pozinho. Vamos colocar na tela o valor nutricional, então? Porque é a mágica lá, pá, transforma esse líquido naquele pó. Na hora, olha ali. E aí, por exemplo, dá uma olhada que normalmente eles fazem questão de mostrar a teor de vitamina C, vitamina D, por quê? Isso atrai o olho do consumidor, né? Ele olha e fala, mas é rico em nutriente. Mas ele tem menos caloria, eles botam que tem menos caloria. Eles têm menos caloria, mas aí o que acontece? A gente avalia que eles conseguem trabalhar um equilíbrio na composição para parecer um suco inocente. Entendeu? Você bota só uma colher. Exato, porque é o que eu sempre falo também. Às vezes a gente olha a informação nutricional achando que é o pacote. E muitas das vezes é uma colher, meio copo, então sempre atenção na porção. Tá. Eu tenho muito paciente que me mostra produto e fala, Dani, mas tem tudo isso de caloria? Eu falo, é a porção. O produto inteiro tem ainda mais caloria. Não dá pra gente considerar que sempre, por exemplo, esse pacotinho quer dizer toda essa informação nutricional. A informação é sempre referente à porção. E nesse caso, vamos lá, a gente colocou aí na tela, é meia colher. Exato. Então, uma colher inteira, você multiplica todas as informações. Agora, deixa eu dar a Lídia aqui assim, ó. Ave Maria. Fica até aquela coisa, é até difícil pra ler, né? Nossa, vamos lá. Açúcar, número 1. Olha lá, belezinha, né? Maltodextrina, logo? Forma de açúcar também. Açúcar. Suco de uva desidratado. Então é a mágica. A gente pega esse aqui, ó, aí desidrata. Desidrata ao máximo pra que só Deus sabe como, né, um cara? Gostinho. Só Deus sabe como. Deus abençoe, né? Aí a gente vai, vitamina C, sulfato de zinco, aí fala que tem vitamina D. Aí esse tem adoçante também. Porque precisa tornar, né, gostoso. Então vai inserindo tudo que pode. Então, além do açúcar, ele tem também um pouco de ácido corante. Aí vem aspartame, ciclamato. Por isso põe... Mas assim, gente, olha que incoerência. Ah, não. Agora eu pensei, isso aqui eu não tinha lido nunca na vida, porque eu nunca botei isso aqui no carrinho. Olha a incoerência. O primeiro ingrediente que tá aqui é o açúcar. Então, é o que tem mais. Exato. Então, é impossível as calorias estarem, né? E a quantidade de açúcar tá no... Isso aqui tá esquisito. Exato. Porque daí ele tem um adoçante também, mas se o primeiro ingrediente que tem mais é o açúcar, gente... Fica complicado, né? Não Por faz isso sentido. que a gente sempre fala. Claro aquela que carinha assim, ó, o povo pensando ali, ó, o emoji. É importante ler, mas assim, a gente tem, às vezes, um pouquinho de pé atrás com a questão da lista, porque essa informação nutricional não bate se nós formos avaliar, né? Puxa vida, a gente precisa disso num país tropical com um monte de fruta linda? Exato. Você precisa botar isso aqui? E aí tem, acho que uns 10 ou 15... coisa químico, espessante, sim, conservante, corante. Esse é um produto muito enriquecido com corante, então nós temos que ter muita atenção porque o nosso intestino, microbiota intestinal, não suporta adoçante também e corante. Então quando tem que ter também uma grande atenção.
Vamos pro próximo. Daqui a pouco, perguntinhas do público no @vocêbonitatv. Olha lá. Outra apresentação, o suco concentrado. Então parece Sim. que tudo parte dele. Exato. O que acontece? O suco concentrado com a tecnologia, eles conseguem, né, manter aí as propriedades do suco e aí eles concentram, para que quando tenha a inserção de água, ele consiga promover um suco aí de palatabilidade, né, ou seja, sabor bem agradável. Tá. Só que o que nos preocupa é a concentração de açúcar, porque, claro, como foi um produto concentrado, o teor natural da fruta também está concentrado, o açúcar. Entendi. Então, quando a gente avalia, se você for ler, por exemplo, a gente vai mostrar a informação nutricional, o teor de açúcar é alto nesse suco. Só que todo mundo fala, eu acho que é o concentrado e a água. Então, é um produto, né, se nós formos avaliar... Que talvez se assemelhe a chegaria esse. próximo. Só que o problema é que a carga de açúcar nesse suco, ela é imensa. E provavelmente eles colocaram mais. Vamos ver se eles colocaram mais? Vou ler. Água, suco concentrado, aroma natural. Porque o que acontece? Esse suco, quem já tomou, sabe que, querendo ou não, ele muda um pouquinho, né? A questão de textura. Fica um suco um pouco mais denso e não necessariamente a empresa consegue manter as características. Então, normalmente, perde-se ao longo do processamento o sabor de forma intensa. Então, normalmente, adiciona-se aroma para que nós tenhamos aí um gosto e até mesmo o cheiro do suco de uva. E esse ingrediente aqui, ó, nunca falamos sobre isso. Corante natural. Sim. Interpretamos então que é menos pior, que ele tem que ficar com a corzinha da uva, né? Exato. Senão não vai Eu sempre falo o seguinte, se teve que ter aí a adição, já não é natural, né? E aí, corante natural, o que mais nos dá de informação? Ter hoje em dia a palavra natural, qualquer produto tem, né? Então, assim, a gente não consegue garantir se realmente é um corante natural ou não. Nunca, esse de corante natural, nunca peguei, assim. É legal Sim. porque a gente vai botar, vendo? Exato. Todo dia a gente aprende. É sempre importante ler a lista de ingredientes. Valor nutricional, então a tabelinha na tela, pra gente discutir um pouquinho essa questão do açúcar aí desse concentrado, que ó, em 200 ml tem 35 calorias, carboidrato 8,5 gramas, que é do açúcar da fruta. Sim, aí nesse caso ele não tem açúcar adicionado. Como ele tá concentrado, né, não existe adição de açúcar, mas eu tenho a frutose da fruta bem concentrada. Claro, a frutose natural faz bem? Faz. Mas é o que a gente sempre fala, é açúcar da mesma forma. Então, nós temos que ter um cuidado no dia a dia para quem não tem uma questão aí relacionada à glicemia e principalmente para quem tem um problema com glicemia, seja uma diabetes ou uma pré-diabetes, é um suco que nós temos que ter atenção também. E, gente, vou tocar num assunto importante, depois a gente vai fazer o fechamento e tal. Aí você vai falar assim, ai, Carol, mas é muito mais barato tomar esse aqui, então a gente precisa, porque é mais barato, é o que cabe no nosso orçamento do que comprar a fruta. Uma vez, uma pessoa muito querida, que não trabalha mais com a gente, mas trabalhou há muito tempo, ela tinha diabetes. E aí ela falando, não, Carol, mas aí eu não consigo, que outra é mais cara. Eu fiz assim, quanto é que custa aquele seu remédio de diabetes? Quanto é que custa a metformina? Porque a metformina pode falar que ela não é comercial, ela é o princípio ativo. Quanto que custa? Aquele negocinho da metformina. Então você toma isso aqui, aí você tem que ir no médico. Então você tem que ir no médico mais vezes. Aí você vai gastar mais consulta também com o médico. Com certeza. Aí você vai lá e compra a metformina. Sim. Poxa, e aí fica gente. nesse ciclo, né? Então, é o que a gente o negócio fala. é tratar e não Total. adianta. Vão ter hábitos no nosso dia, a gente está aqui para ajudar. Falei isso nos stories ontem. Vamos falar a verdade, sem máscara, que a gente não fala mentira, que é verdade. Com certeza. Pra que você tá se destruindo, aí você tenta tomar o outro para concentrar? Sim. E é o que eu sempre certo falo, isso, né? né? Eu trabalho muito da forma que nutrição é prevenção, né? A gente consegue evitar o desenvolvimento de doenças. Então, por exemplo, quando chega no consultório um paciente com um perfil de alimentação que eu sei que é perigoso e ele pode desenvolver tal doença, a gente começa a trocar. Ou seja, um paciente que sempre tomava um suco, por exemplo, reconstituído, vamos trocar a qualidade desse suco? Você precisa realmente tomar suco todo dia? Porque claro que existe uma questão de padrão alimentar. Ai, Dani, a vida inteira eu tomei suco. Não é fácil nós reconstruirmos isso, mas é o que eu sempre peço. Paciente com mente aberta para que nós tenhamos novas opções no dia a dia e que com isso a gente consiga garantir uma melhor qualidade de alimentação. E aí a gente pensa, puxa vida, as crianças não estão comendo tanta fruta, vamos dar em forma de suco. Será que isso é legal ou não? Você vai responder já já Com também. certeza. Vamos lá. Vamos fechar com esse aqui, ó. Na tela, então, a outra forma de apresentação do suco de uva. Tá aí. É a polpa. Então, a gente tem aqui a polpa. Ó, ela já deu uma derretidinha. Puxa, será que a polpa é legal? Normalmente congelada, né? Sim, normalmente ela é vendida congelada e aí
Vem sempre aí uma informação importante. A polpa, ela pode variar se é bacana em questão de composição ou não. Ou seja, depende da lista de ingredientes. Eu já vi polpas no mercado que tem uma adição de açúcar e adoçante, então não é uma polpa indicada. Se for uma polpa que a lista de ingredientes tem polpa de uva, é uma polpa então legal para nós consumirmos. Porque você bateu o suco com um pouquinho de água, tá? Concentrou, claro que existe uma questão de concentração da frutose e da fruta, mas normalmente essa polpa, um pacotinho que vende no mercado, normalmente 30 gramas, vai render para 1 litro de suco. Uau, bastante. Tá? Então legal. a gente consegue diluir esse açúcar da fruta. Então tudo vai variar do que existe dentro dessa polpa. Se for só fruta, é uma opção bacana. Na tela, então, o pacotinho, né, da polpa como a gente encontra, vamos colocar. Nesse caso, a gente tem, então, em 100 gramas e, ó, em 300, né? Você falou que ele rende 1 litro, então a gente multiplica, exato. Vai somando. Mas é mais ou menos 68 calorias, olha lá. O carboidrato, 16,7. É alto, mas, por exemplo, é isso que a gente tem que pensar. Mas já é menor do que... Quem vai tomar um quadradinho em um copo? O suco fica muito concentrado, Entendi. tá? É difícil isso acontecer. Então, normalmente, eu sempre peço para diluir essa polpa, o quadradinho que a gente compra no mercado, em 1 litro, porque com isso eu consigo diluir o teor de frutose dessa fruta. Perfeito. Tá? Tá aí, temos que ficar atento, então. Tem mais perguntinha, Fu? Perguntinha do público na tela, então, pra gente concluir o nosso pensamento do dia. Frank, um beijo, meu querido. Ele é um artista, ele faz umas montagens aqui do programa, que é uma coisa. Eu tenho o costume de consumir a polpa congelada ao invés da fruta, então. Não tem os mesmos nutrientes? Boa pergunta. O que acontece? A polpa é um dos produtos que mais consegue aí garantir a propriedade da fruta, tá? Tanto a polpa quanto o suco integral. A gente sempre fala, quando bateu, existe uma perda. Claro, tá? Então veio aí a liquidificar essa fruta, já existe infelizmente uma perda de nutrientes, certo? Perda de fibra. Mas a polpa é uma das únicas opções, por exemplo, que consegue manter um teor de fibra mais interessante. Porque você congela. Exato. E né, a forma de conservação é que ela está congelada. Eu gostei da polpa, eu Tanto achei que bem você pode interessante. fazer, que eu acho que fica bem prático, eu tenho algumas pacientes que fazem o suco e colocam naquela forminha de gelo, tá? A gente pode fazer a polpa em casa, é uma opção prática para quem gosta desse suco, né, na rotina, mas é o que eu sempre falo, atenção com o excesso também de suco. O equilíbrio na nossa vida é a saída é o mais de importante. tudo. Qual é, então, a sua visão quando a gente está falando? Porque, que interessante, né? A gente não traz pediatras aqui no programa porque até não é o perfil das nossas editorias. Claro. Mas eu acho que a gente pode ajudar muitas mães com essa informação nutricional. Certeza. Que foi discutido até entre os médicos, né? No início, quando as crianças estão começando a gestão dos alimentos, a introdução ali e tal. O suquinho, que era o suquinho de laranja e tal, água de coco, com lá pelos seus 4, 5 meses, vai depender de cada profissional. E aí começaram a discutir se isso era de fato algo importante naquele momento, porque desde esse início, então, a gente estimular que as crianças crescessem tomando suco e que para muitas desenvolver, então, uma pré-diabetes ou uma diabetes na infância era algo considerável, porque existem também questões de predisposição, questões genéticas e dos hábitos familiares. Então, assim, eu acho esse assunto muito interessante, eu acho que ele tem várias vertentes. Qual é, assim, a sua visão dentro dessa discussão? Bom, o que eu sempre falo? Questão, por exemplo, da criança, a gente tem que ter uma atenção, tá? Eu, normalmente, para as minhas mamães, para as minhas gestantes, eu sempre trabalho com uma introdução alimentar a partir dos 6 meses, tá? Porque a gente vê que o trato digestivo dessa criança começa a se preparar para essa introdução. Claro que varia, gente, de caso para caso, não é todo mundo, tá? Mas, por exemplo, introduzir um suco com 3 meses, jamais, se possível, porque a criança não tem trato digestivo para digerir esse suco, tá? O que eu sempre falo, o suco ele é importante, claro, porque a aceitação é melhor, normalmente, mas a gente sempre fala, começa a colocar algumas frutas, dá a fruta para essa criança sentir a textura, se familiarizar com a fruta, porque isso é importante. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, adultos com paladar infantil e que muitas vezes tem relação, ai Dani, eu nunca tive fruta na minha rotina, então como
quando adulto ele vai ter esse costume. Se essa criança foi inserida, né, nas frutas desde pequeno, sentiu a textura, sabe o sabor, grandes as chances dela manter esse paladar. Então eu sempre falo, quando a criança já estiver preparada para a fruta, dê, claro, de acordo com as classificações de frutas que a gente trabalha na iniciação da alimentação, mas comece a ofertar as frutas. Por quê? A fruta existe um equilíbrio, existe a fibra junto, então a criança consome a fruta, tem essa textura na boca, a questão do paladar é muito mais aceitável também. Ainda que muitas vezes ela não consiga comer tanta fruta como ela consegue beber tanto suco para ter essas vitaminas. Mas que por uma questão cultural, então a gente tem que pensar nisso sim. A discussão é séria. É séria? Né? Não é uma bobagem, não é uma bobagem. Tipo, não, mas lá no tempo da vovó a gente tomava veneno. Só que naquela época, gente, a gente andava menos de carro, a gente não tinha controle remoto, a gente, né, os meninos, tudo era diferente. Por isso que eu digo, vamos chamar a atenção para esse tipo de discussão, porque é uma discussão séria, não adianta ficar bravo com o pediatra, porque era louco para dar o suquinho para criança. Porque a gente está falando aqui de mudar uma educação alimentar desde a infância, desde o nascimento. Eu acho que assim, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Que todo mundo fala, nossa, é muito difícil encontrar o equilíbrio que vocês falam. Gente, não precisa ofertar suco todo dia e não precisa ofertar fruta todo dia. Ou seja, um dia fruta, um dia o suco. E aí a gente vê que muitas mães ofertam o suco coado. Por que você vai coar, por exemplo, o bagaço de uma laranja? Deixa, né, na mamadeirinha, caso a mãe utilize uma madeira, ou no copinho para as crianças, aquele suco com o bagaço, porque a criança sente a textura, ela começa a conhecer esse alimento. E a fruta, tá aí. Eu vou fechar com perguntinha do público. Eu acho esse assunto fascinante. Acho importante demais, importante, né? Acho fantástico. E não se esqueçam, todas as frutas vieram em forma assim pra gente comer. Exato, a única que veio em água é a água de coco. Então a água de coco pode, né? Porque ela já veio assim no planeta como água. Exato. Ainda que o coco para comer também é maravilhoso. Com certeza. Mas a água pode. Vamos colocar a perguntinha do público para fechar esse papo incrível, muito bom. Dani hoje junto com a gente, arrasando. Edmar, obrigada. Sucos cítricos são melhores do que os normais? Ou depende? Aí eu acho que ele está falando mais numa questão da composição da fruta. Enfim. Depende muito, né? Assim, pensando na questão de que nós estamos conversando, tá? Normalmente os sucos cítricos que estão envasados, por exemplo, em caixinhas, em pacotinhos, normalmente o teor de açúcar e acrescida está maior, porque como ele é cítrico, ele começa a ter um processo que a gente chama de oxidação, então ele começa a ter um sabor mais amargo, então por isso eles adicionam açúcar. Na questão natural vai muito depender de caso para caso, tá? Normalmente os sucos cítricos são mais digestivos, então pode ser uma saída. Eu sinto uma dificuldade de digestão, um suco de limão, suco de abacaxi pode ser uma opção bacana. Sensacional. Obrigada, viu, Dani? Trabalho bem bacana. Legal a gente poder ouvir a opinião dos profissionais, né? Bem informados. Por isso que eu digo, aqui a gente só fala a verdade, só traz gente que vai dizer algo que vai acrescentar e que a gente vai aprender sempre. E eu acho que é uma pauta legal pra gente fazer, vou falar com as meninas. Amandinha, vamos marcar essa pauta com a Dani. Do paladar infantilizado dos adultos. Com certeza. Como é que a gente... Tema muito bacana. Tira isso aí. Como é que muda isso aí? Né? Porque é muito interessante. Quem consome muito refrigerante, normalmente tem o paladar infantilizado. E aí não acha graça em comida nenhuma, nem em nada, né? Claro. Porque o que tem graça é aquilo que você vem, né? Aquele refrigerante cheio de gás, gordura, açúcar. Cheio de químico também. Então eu acho que é um assunto bacana pra gente colocar. Com certeza, vamos falar. Quem quiser falar então com a Daniele Vitali, vai lá no Insta para seguir o trabalho dela, @Daniele com 2 L's, Daniele Marques Vitali. E no final, Daniele, 2 L's, Marques Vitali. Vou deixar um WhatsApp para vocês, que é o 99316-0107. 99316-0107. Obrigada, parabéns pelas informações. Sempre muito bom aprender. Até a próxima. Tchau, tchau.